Fala galera! Quem foi adolescente nos anos 80 e nos 90 também tinha Faces da Morte como referência do filme mais chocante de todos os tempos. E ele era mesmo, porque apresentava cenas de mortes reais, muito sangue e mistério cercando sua produção. Quase tudo forjado, encenado. Naquela época analógica, não era possível checar em segundos se algo era real ou fake, e por causa disso, Faces of Death conseguiu enganar a mim, a você e as autoridades britânicas, que trataram de, banir o longa-metragem do seu país. Prepare-se para voltar à era de ouro do VHS com Videonasties Revival. Abraham Lincoln tinha uma frase que dizia mais ou menos o seguinte: você pode enganar algumas pessoas o tempo todo e você pode enganar todas as pessoas durante algum tempo, mas você não consegue enganar todas as pessoas o tempo todo. Ora, Lincoln com certeza nunca assistiu Faces da Morte. A polêmica produção americana ostentou por 30 anos a sua aura de verdadeira. E se os próprios produtores não tivessem tomado a decisão de contar ao público que parte do seu conteúdo era falso, talvez até hoje o filme fosse considerado o mais chocante já feito, como dizia a tagline do seu cartaz. E por conta dessa picaretagem bem orquestrada, durante muito tempo, Faces of Death viveu e festejou a sua fama de maldito. Se o cambalacho funciona, parte do crédito precisa ser dada ao marketing sensacionalista que soube trabalhar a propaganda negativa a favor do filme. O trailer com o tom documental era apelativo e instigante, e o pôster fazia questão de estampar o número de países onde o longa-metragem foi proibido. Eles falam 46, mas após uma pesquisa exaustiva, descobri que esse número na verdade não chega nem na metade disso. Lançado em 1978, período em que a internet como conhecemos hoje era ficção científica, o filme não teve dificuldade em ludibriar as plateias, arrecadando 35 milhões de dólares mundialmente em sua exibição nos cinemas. A obra custou apenas 450 mil dólares. Na década seguinte, com o advento do VHS, Faces da Morte explodiu, se tornando um fenômeno nas locadoras, graças à propaganda boca a boca que rolava, principalmente nos corredores das escolas. Assistir, sobreviver ao filme virou uma espécie de ritual entre os adolescentes daquela época. A molecada se reunia para ver quem suportava cenas mais pesadas e resistia até o final. Já contei aqui a minha experiência pessoal com Faces of Death no vídeo que eu gravei sobre ele para o quadro Os Filmes Mais Perturbadores do Planeta. O vídeo é de 2015-2016. Vou deixar o link no card, depois você assiste. A trama, ou melhor, o fiapo de trama, é uma desculpa esfarrapada para uma sucessão de clipes horripilantes. Um tal Dr. Francis B. Gross, interpretado pelo ator Michael Carr, um patologista de Araque, se apresenta para a câmera dizendo que está fazendo uma pesquisa sobre a morte ao redor do mundo e que vai nos mostrar imagens de sua coleção particular, vídeos que ele passou anos reunindo. Há exibições de necrópsias, ataques de animais selvagens, tiroteios, registros de acidentes, rituais exóticos em tribos indígenas. O cardápio é bem variado. A execução de um homem numa cadeira elétrica e o jantar onde dois casais comem o cérebro de um macaquinho num restaurante são os momentos mais memoráveis, motivo de muitas discussões na época e talvez os maiores responsáveis por propagar um interesse sádico pela obra. Somente em 2008, a verdade sobre esses trechos macabros veio à tona. O DVD comemorativo de 30
anos do filme, traz um extra muito interessante chamado The Death Makers, um documentário onde dois técnicos de efeitos visuais contam em detalhes como fizeram tais cenas. O cérebro do macaco era couve-flor banhado em gelatina dentro da cabeça de um boneco, enquanto o prisioneiro eletrocutado, um amigo do diretor soltando creme dental pela boca. Os caras também dissecam vários outros momentos onde a picaretagem rola solta. Esse making-off está disponível aqui no YouTube. Bom lembrar que naquela época, além da ingenuidade do público, a qualidade precária da imagem do VHS e os televisores de tubo com poucas polegadas não permitiu o espectador observar detalhes que pudessem entregar possíveis truques de filmagem. Bom lembrar também que esses trechos encenados vinham intercalados com cenas reais que o diretor John Alan Schwartz havia comprado de telejornais da época. Incursões policiais, acidentes com veículos, mortes de animais, entre outros. A edição bagunçava o cérebro da gente. Faces of Death não conseguiu ser exibido nos cinemas do Reino Unido. Isso lá no finalzinho dos anos 1970. Em 1983, ao ser lançado em VHS, a distribuidora britânica Atlantis, preocupada com uma possível repercussão da fita, removeu 3 minutos do filme. No ano seguinte, com a publicação do Video Recordings Act, o Departamento de Promotoria Pública daquele país não quis nem saber das boas intenções da Atlantis. Meteu Faces da Morte, no topo da lista dos videonestes. O Shockumentary foi um dos poucos títulos dessa famigerada lista que não teve a chance e a oportunidade de apresentar uma versão com cortes às autoridades de olho numa possível liberação. Nada disso, o banimento foi imediato e ainda rolou uma ameaça de processo judicial à distribuidora. Os britânicos não brincam em serviço quando o assunto é proteger sua população de conteúdo possivelmente perigoso. Faces of Death só conseguiu ser liberado no Reino Unido em 2003 e mesmo assim precisou passar pela tesoura. Precisou levar 2 minutos e meio de cortes. Ao longo dos anos, Faces of Death rendeu muito pano para manga, tema de vários debates e discussões sobre a espetacularização da violência, sobre até onde o sofrimento, a desgraça alheia pode ser usada comercialmente, sobre o cinema atender o desejo insaciável e perverso do público, sobre o limite da arte enquanto entretenimento de massa e por aí vai. Isso sem falar numa investigação por parte do FBI e os muitos processos judiciais movidos por pais de adolescentes traumatizados. Independente de todo o retetê, o fato é que a obra se tornou um marco para a indústria cinematográfica. Virou uma franquia milionária, deu origem a uma cacetada de imitações, pavimentou o caminho para o subgênero Shockumentary e foi eleito um dos 50 filmes cult mais representativos da história. Nos dias atuais, já não provoca o mesmo impacto de outrora. Pelos grupos de Telegram e WhatsApp rolam por aí coisas muito piores que fazem o longa-metragem parecer um passeio no parque. Na minha época de moleque, nos anos 80, assistir ao VHS do filme era como entrar num submundo clandestino, experimentar uma gostosa sensação de proibido com moderação. Por conta desse mundo digital em que vivemos, onde o acesso à informação está ao alcance da ponta dos dedos, infelizmente ou felizmente, dependendo aí do seu apreço por produções de terror, um longa-metragem moderninho jamais conseguirá criar algo parecido, algo desse naipe e desse tamanho. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é importante, isso faz com que a plataforma indique meu conteúdo para mais pessoas e compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!